Rotary em ação. Oferecimento: Fronteira Ásia, viagens e turismo. A melhor opção para a sua viagem. Eletrosul, materiais elétricos. Mais de 30 anos de tradição. Residencial Atenas, realização e construção, Projeta Engenharia. Vision Center, todos os cuidados oftalmológicos em um só lugar. E Nova Dinâmica Imóveis, Presidente Prudente. Estamos de volta. Doutor Armênio, como o senhor avalia essa geração que não aceita não? Companheiro Giroto, isso realmente é uma realidade. E isso é fruto de nós que cuidamos dos pequenos. Então, a gente terceirizar essa culpa é algo extremamente equivocado. Então, se uma criança, se um adolescente não consegue aceitar as regras e os limites, obviamente que possa até existir um componente neurológico nisso, um componente psíquico-emocional, que é obviamente cada caso é um caso, mas em linhas gerais, na grande maioria daqueles que apresentam muita dificuldade em aceitar as regras, os limites, isto é algo que foi por nós, cuidadores, não construído ao longo dos anos um castelo para com que essa criança tenha esse perfil. Quando a gente pensa em obediência, a gente tem uma ideia pejorativa disso, né? Então, assim, por que a criança e o adolescente tem que ter a obediência? Mas é isso que precisa ter, né? Então, enquanto existir hierarquia, existirá respeito, existirá harmonia dentro de um lar, e vai existir as regras sendo estipuladas e sendo realizadas, mas isso é uma construção. Só que isso é trabalhoso. Mas enfim, essa geração de não aceitar o não é algo que é culpa nossa mesmo. Então eu acho que o principal, nós como cuidadores das crianças, dos adolescentes, é a gente rever o que nós estamos transparecendo, o que nós estamos ensinando. Que a partir desses ensinamentos nossos, que o que não pode acontecer é achar que isso vai acontecer quando a criança tem 10 anos de idade. Isso é algo que é desde o berço. Só que é algo que é gradual, trabalhoso, mas é algo que a gente tem que ir trabalhando desde pequeno, para com que lá na frente a gente colha esses frutos. Porque enquanto eles têm a dificuldade em aceitar ou não, porque eles têm 3 anos de idade, ainda é contornável. Só que a dificuldade na aceitação das regras e dos limites aos 15, 16, 18 anos de idade é uma situação muitas vezes até trágica. Então, mas isso, enfim, é uma construção. E cabe a nós isso ficar de maneira mais adequada. Cabe a nós, cuidadores. Perfeito. Doutor Armênio, como orientar pais e professores sobre auxiliar a autoestima e a autoimagem perante um mundo virtual? Excelente pergunta, companheiro Giroto. Porque o ambiente virtual é algo invariável na nossa vida, está na nossa vida e assim ficará. Seria até imaturo da nossa parte achar com que a gente iria tirar a tecnologia, esse mundo virtual das crianças e dos adolescentes. Até mesmo porque nós vivenciamos isso. Então, nós que temos que nos adaptar a isso. Então, ele é uma realidade, esse ambiente virtual, onde redes sociais, WhatsApp e assim por diante. Mas é nós que temos que mostrar para essas gerações, as crianças e os adolescentes, como lidar com isso. Mas e como lidar com isso? Essa é a pergunta. Primeira coisa é a gente demonstrar desde os primórdios, desde o início da criança, desde ali dos seus primeiros anos de vida, o que é o mundo virtual e o que é o mundo real. Porque se a gente expor eles de maneira exagerada ao conteúdo virtual, o que vai acontecer? Eles vão aplicar aquelas verdades, aqueles dogmas do ambiente virtual na realidade. Então eles vão pensar assim que
se no jogo, nossa, aqui no jogo eu errei. O que acontece quando eu erro no jogo? Eu começo de novo o jogo. Isso não se aplica na vida real. Então, como que na vida real, quando você erra, você vai dar um reset na vida e vai começar de novo. E eles começam a ter dificuldade em lidar com isso. Então, o que é virtual e o que é real? Aí a gente pensa, mas como fazer uma criança, um adolescente, ter essa diferença entre o virtual e o real? Cabe a quem? Nós. Achar com que uma criança de 7 anos de idade vai ter a maturidade de pensar assim, eu nem vou ver muito meu celular hoje, porque senão isso vai atrapalhar meus estudos. Seria uma baita de uma imaturidade nossa. Então cabe a quem regula, a quem cuida. Só que tem que fazer isso sem culpa, né? A gente que coloca as regras, os limites. Né? Porque para a criança ter a verdade dela, ela precisa ter recebido a verdade extrínseca de alguém. Então quem vai dar essa verdade somos nós cuidadores. E a gente que vai fazer isso na construção, de novo, trabalhoso, diário. É algo que não é de uma noite, de um dia para a noite, da noite para o dia que iremos fazer isso daí, sem sombra de dúvidas. Mas é algo que a gente precisa mostrar para as crianças essas diferenças. E como fazer isso? Conversando. Então não é, eu tenho tanta coisa para fazer do trabalho hoje, filhão, fica com o meu celular aí, que o pai vai trabalhar. Eu não estou mostrando o que é real, o que é virtual. Então, um jantar em família, isto é real. Mas eu jantar no meu celular e meu filho com o celular dele na mesa, isso não é real. Então, aí cabe a nós. Doutor Armênio, como evitar o bullying nessas gerações? Companheiro Giroto, o termo bullying, do inglês, ele é oriundo do latim de bulir, né? Quando nós, da língua portuguesa, pensamos no termo bulir, a gente não pensa em algo tão intenso e destruidor como os ingleses e os americanos, então que trabalham a língua inglesa, enxergam como o termo bullying. O termo bullying para eles é algo extremamente pejorativo, pesado, destruidor. Então, o que eles enxergam como bullying é algo muito mais grave do que nós iríamos imaginar do nosso termo português, bulir. Mas o termo bullying, ele representa algo de grande impacto quando pessoas ou grupos levam a um prejuízo individual. Por exemplo, onde um adolescente caçoa do outro na frente de outros, fazendo adjetivos de maneira pejorativa, como, com perdão do palavreado, o gordo, né, o gordo baleia, né? Então são questões que causam um impacto na pessoa individualmente muito grande. Aí logo, de maneira até nostálgica, muitos vão pensar assim, isso é exagero. Quando eu era pequeno, isso sempre existiu. Eu lembro até mesmo do meu pai contando que ele morava na Vila Tibiriçá, em Epitácio, e ele lá, ele era chamado de barata descascada, porque ele era muito branco. E isso, né, então era algo que não tinha nenhum poder pejorativo. Só que aí quando a gente entra num contexto de prejuízo individual, isso é individual, como o próprio nome já vem a falar. Então eu tenho que respeitar a individualidade do outro. Então essa é a discussão do bullying. Então às vezes o que é bullying para um não é bullying para o outro. Mas porque é bullying para este, não significa que este está errado, é a individualidade desse. Então não é porque eu chamo um garoto, eu chamo ele de gordo e ele não se ofende, e o outro que eu chamei da mesma palavra se ofendeu e aquilo causou impacto, um prejuízo para ele íntimo, aquele menino está exagerando. Não é isso, a gente tem que respeitar a individualidade. Aí cabe a uma discussão aqui, que isso é muito rotário, inclusive, isso é puro rotariano. Então dentro do Rotary a gente aplica a ideia de que eu tenho que respeitar o outro, eu tenho que respeitar a individualidade do outro, eu tenho que respeitar aquilo que o outro está sentindo. E o bullying é justamente isso, é eu não respeitar o outro.
Então, quando eu não o respeito, independente se isso leva a uma questão de adjetivo ou até mesmo uma questão de ação, é algo que a gente precisa trabalhar mais nas nossas crianças e adolescentes, o respeito pelo outro. E isso, de novo, é diário e todos os dias. E começa onde o respeito? Em casa. Como é que eu vou respeitar o meu amigo se eu não respeito meu pai, se eu não respeito minha mãe? Então, de novo, cai para dentro de casa. A gente tem que puxar a responsabilidade e rever onde estamos tendo equívocos. Não estou dizendo erro, porque o pai e mãe não erra, ele faz equívocos. Mas os equívocos são possíveis de serem resolvidos. Doutor Armênio, de certa forma, a dependência, abre aspas, de acessórios, fecha aspas, diminui a autonomia, altera a linguagem e modifica as relações sociais. Como manter a gregariedade? Se é gregário, significa que o homem vive em sociedade, não vive só. O homem vive em bandos. O que é tão importante para crianças e jovens? Excelente pergunta, companheiro. Porque é fundamental para as novas gerações, e isso inclui nós, até os adultos. Nós precisamos dessas mídias para a gente poder conversar, para a gente resolver problemas. Hoje, por exemplo, recebi no WhatsApp um paciente que a mãe visualizou uma crise epilética nele, a mãe conseguiu filmar com frieza, conseguiu filmar e me mandou o vídeo. Então, olha a importância desse ambiente virtual, das redes sociais. Com isso, eu, à distância, lá do Mato Grosso do Sul, a família, me mandou como que era a crise. Então, o quanto é importante isso. Então, a gente achar com que as novas gerações, elas não devem ter exposição a esse conteúdo tecnológico, de mídias, etc., seria imaturidade da nossa parte de novo. Então, assim, a gente tem que aceitar, só que tem que trabalhar isso. Bom, mas como é que a gente vai mostrar para essas novas gerações que só a tecnologia, só as redes sociais, só as mídias, só isso não é o suficiente? Através do exemplo. É o exemplo que vai mostrar para eles que é mais importante eu conversar olho no olho do que o WhatsApp, né? Ou qualquer outra mídia. Então, assim, e como que a criança ou adolescente vai aprender isso? Vendo o pai, a mãe ou o cuidador dele fazendo. A gente aprende com o exemplo, a gente não aprende com o que escutamos. É óbvio que o escutar é importante, só que como todo pai e mãe sabe, não é porque você falou para o seu filho não pegue isso, que ele não vai pegar. Amanhã você vai ter que falar de novo. Vai falar de novo, vai falar de novo. Só que se ele ver, o seu filho, ele vê você fazendo, ele vai aprender que aquilo que é o certo. Então, como eu falo assim para o meu filho, larga o celular e vai estudar, e eu estou com o meu aqui. Então, se meu filho, eu falo, larga o celular e vai estudar, por que eu não pego um livro e vou ler ao lado dele? Para ele entender que isso é uma questão de imagem, uma questão, existe no cérebro algo que chamamos de neurônio espelho. Neurônio espelho, para ficar didático, seria quando a gente vê alguém bocejando, a gente boceja, mesmo que você não está com sono. Então, nós, seres humanos, temos uma tendência a copiar o que está acontecendo no meio. Se nós temos um filho que ele olha para a gente e fala assim, nossa, meu pai está sentado estudando ali, então talvez esse é o certo. E por isso que hoje, nós adultos, nos pegamos fazendo coisas que nossos pais faziam. Por quê? Nós aprendemos de maneira visual. Nós vimos e fazemos hoje. Então, nós estamos copiando aquilo que era bom. Então, para o meu filho ser bom, eu preciso ser bom. Então, antes de eu julgar que meu filho precisa de ajuda, eu preciso ver se eu não preciso de ajuda. O programa Rotary em Ação dá uma breve parada e volta em seguida. Rotary em Ação. Oferecimento Fronteira Ásia, Viagens e Turismo. A melhor opção para a sua viagem. Eletrosul, materiais elétricos. Mais de 30 anos de tradição. Residencial Atenas. Realização e construção. Projeta Engenharia. Vision Center. Todos os cuidados oftalmológicos em um só lugar. E Nova Dinâmica Imóveis, Presidente Prudente.
Residencial Atenas, perto de tudo que faz a sua vida melhor. Visite o decorado. 3 dormitórios, sendo uma suíte. Sacada gourmet. 2 vagas de garagem. 107 metros quadrados de área privativa. Salão de festas, espaço kids, quiosque gourmet e baixo custo de condomínio. Residencial Atenas. Excelente localização. Ribeiro de Barros, 1846 Centro. Projeta Engenharia. 3223-2649. Rotary em ação. Oferecimento Fronteira Ásia, viagens e turismo. A melhor opção para a sua viagem. Eletrosul, materiais elétricos. Mais de 30 anos de tradição. Residencial Atenas, realização e construção. Projeta Engenharia. Vision Center, todos os cuidados oftalmológicos em um só lugar. E Nova Dinâmica Imóveis, Presidente Prudente. A vida é feita de idas e vindas, mas o que fica são as lembranças dos momentos em família, a sensação de estar no paraíso, de viver experiências além da imaginação. E não importa o tamanho do seu sonho, acredite! Fronteira Ásia, a melhor opção para a sua viagem. Energia solar não é tudo igual. Faça seu projeto com quem realmente entende do negócio. Com mais de 30 anos de tradição, a Eletrosul conta com engenheiros e técnicos altamente especializados em energia fotovoltaica. Produto de qualidade de uma empresa nacional com mais de 70 anos de mercado. Financiamento de até 100% do seu projeto. Eletrosul, Avenida Manuel Goulart, 1900, em Prudente.